Olá, graça e paz de Cristo sejam multiplicadas em sua vida. Eu sou o pastor Carlos Coutinho e nós vamos fazer aqui uma meditação na palavra de Deus. E o tema de hoje é: para onde o ser humano vai quando morre? Esta é uma pergunta muito importante e interessante. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a morte física é apenas o desligamento do espírito do corpo. O corpo é a casa que permite o ser humano permanecer nesta terra. Uma vez que acontece a morte física, a pessoa não tem mais autorização para ficar nesta dimensão em que estamos atualmente. A grande pergunta é: se quando morremos fisicamente, apenas nosso corpo morre, para onde iremos então após a morte física? Para termos a resposta, precisamos consultar a Bíblia, pois sabemos que ela é a revelação de Deus ao ser humano limitado. Vejamos o que Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 22, um versículo apenas. Diz assim: chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Nesta passagem, Jesus fala acerca de duas pessoas, Lázaro e o homem rico. Jesus nos conta que os dois morreram e tiveram destinos diferentes. Lázaro foi levado pelos anjos junto de Abraão para desfrutar de paz, e o rico para o Hades, para o tormento, conforme o versículo de número 23. Ao contrário de alguns que dizem que isto não aconteceu de fato, pois se trata de uma parábola, qualquer estudioso sério das Escrituras sabe que em nenhuma parábola de Jesus é citado o nome de alguém. Sendo assim, esta é uma história real e não uma parábola. Interessante que Jesus não disse que eles morreram e deixaram de existir ou ficaram dormindo, não. O que Jesus disse é que tiveram destinos diferentes. É exatamente isto o que acontece com o ser humano quando ele morre fisicamente. Ou ele vai para a paz eterna ou para o tormento eterno. Só existem esses dois caminhos. Hoje, após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, entendemos que o seio de Abraão, ou seja, o lugar de paz eterna, não está mais no Hades, mas sim no paraíso, que fica no terceiro céu, conforme nós vemos 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 4. A respeito do lugar de tormento, segue como antes, sendo o Hades o destino para os que rejeitam a salvação em Jesus Cristo. Alguém perguntou: mas pastor, como que as pessoas que rejeitam a salvação vão para lá se o inferno ainda não foi inaugurado? Bom, precisamos entender que o que não foi inaugurado foi o lago de fogo que arde com enxofre, mas o Hades segue recebendo todos aqueles que morrem sem salvação. Entenda, até que os corpos dos ímpios ressuscitem para o dia do juízo, eles serão mantidos em castigo no Hades, conforme vemos na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2 e versículo de número 9. A grande pergunta que fazemos é: qual o seu destino se você partir hoje? Dizemos com toda a convicção que é possível ter a certeza da nossa salvação. Alguém pode dizer: como ter a certeza da salvação, pastor? Como poderei ter essa certeza? A resposta para esta pergunta é: recebendo e crendo em Jesus como seu único Salvador e Senhor. A palavra de Deus nos diz em Atos 4:12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação está em Jesus Cristo. Paulo, o apóstolo de Jesus, tinha certeza de sua salvação, pois ele disse: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Não tem por que você ficar com dúvida qual será o seu destino. Creia e aceite Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador.
Talvez você diz: pastor, como eu faço isso? Levante as suas mãos aonde você está e diga: Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso do Senhor e reconheço que não há salvação fora do Senhor. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo. Que o Senhor continue te guardando e te abençoando, em nome do Senhor Jesus.